O que você vai descobrir agora vai te dar algo que você nunca achou em outro lugar. A certeza de saber se essa pessoa em quem você não para de pensar foi feita para você. Não estou falando de ideias genéricas que servem para qualquer um. Estou falando de 5 marcas tão claras que quando você enxergar elas na sua própria trajetória, vai ter a impressão de que alguém está lendo a sua vida. E o primeiro sinal é o mais forte de todos, porque ele não tem nada a ver com o que você sente por essa pessoa. Tem a ver com o que ela causou dentro de você, sem nem tentar. De que jeito ela te mudou? Não por fora, mas por dentro. Num ponto tão profundo que essa mudança não desaparece com o tempo, como acontece nos relacionamentos comuns. Relações comuns caminham ao seu lado, te fazem companhia, te trazem conforto, mas quando terminam, você volta a ser quem já era antes. Talvez sobre uma boa lembrança, talvez uma saudade leve, mas no fundo você continua o mesmo. Já os vínculos que têm um propósito maior não funcionam assim. Eles te desmontam por completo, e do que sobra, nasce alguém que não existia. Agora eu vou te mostrar exatamente como é essa transformação, para que você consiga identificar se o que você viveu com essa pessoa foi só uma fase ou uma virada definitiva na sua alma. Porque essa diferença é a primeira prova de que aquilo que você sentiu não foi obra do acaso. Lembre de quem você era antes de encontrar essa pessoa. Não estou falando do que você fazia ou de como se mostrava para os outros. Falo de como você se sentia, como se relacionava com o mundo, como enxergava a si mesma, do que tinha coragem de fazer e do que não tinha, no que você acreditava ser possível e no que achava impossível. Agora repare no que mudou. Algo se transformou e não voltou atrás. Talvez tenha sido o seu jeito de amar. Você tinha certos limites que achava que eram seus, mas na verdade eram só muralhas. E essa pessoa derrubou elas sem pedir licença. Não à força, mas simplesmente existindo na sua vida com tanta intensidade que aquelas paredes ficaram sem sentido, ou talvez tenha sido o jeito como você se via. Antes, você tinha uma imagem fixa de quem era, com limitações que pareciam eternas. Você achava que sabia até onde conseguia sentir e dar, e essa pessoa te mostrou que você era capaz de muito mais do que imaginava. O teto que você achava que existia nem chegava perto do chão, ou pode ter sido a sua profundidade. Antes, você vivia num nível emocional que parecia normal e essa pessoa te puxou para um patamar que você nem sabia que existia. Um lugar onde os sentimentos ganham outro peso, onde as conexões têm outra qualidade, onde tudo parece mais nítido do que era antes. E o mais importante, essa mudança não voltou atrás quando a pessoa se afastou. É como se alguma coisa dentro de você tivesse sido remontada de um jeito que não tem volta. Esse é o sinal. Não o que você sentia por ela, mas o que ela fez com quem você é. Relacionamentos comuns não transformam ninguém. Eles apenas acompanham por um tempo e depois somem. Já os vínculos com propósito deixam uma marca estrutural. Eles mudam a forma como você enxerga o mundo, como você sente, como você existe. E quando isso acontece, não tem como desfazer. Não porque você não queira, mas porque a mulher que você era antes dessa pessoa simplesmente não existe mais. No lugar dela, surgiu alguém mais profunda, mais desperta, mais viva. E não é qualquer relação que provoca isso. Só acontece quando existe um propósito por trás. Jung chamava isso de processo de individuação despertado pelo outro. Ele dizia que certas pessoas entram na nossa vida não para ficar confortavelmente instaladas, mas para nos obrigar a virar quem realmente somos, confrontar nossas próprias sombras, acordar partes adormecidas, quebrar a versão falsa que criamos e abrir espaço para a versão verdadeira. E isso dói. Mas essa dor de transformação não se parece com destruição.
se parece com parto. Alguma coisa morre para que outra possa nascer, e o que nasce é mais real do que o que existia antes. Uma paciente minha resumiu isso perfeitamente. Depois de meses processando um vínculo que mudou ela por completo, olhou para mim e disse: "Não sei se vou voltar com ele. Não sei se é isso que vai acontecer. Mas de uma coisa eu tenho certeza absoluta. A mulher que sou hoje não existiria sem tudo que vivi com ele. E eu gosto muito mais dessa mulher do que da que eu era antes." Ali estava o sinal. Não em ter voltado ou não, mas no que ela viveu. Ela se tornou alguém que não poderia ter surgido de outro jeito. E isso não acontece por sorte, acontece por design. O design de duas almas que se cruzaram para se transformar mutuamente. Nem sempre para ficarem juntas, mas sempre para mudar algo que precisava mudar. Agora se pergunte com sinceridade: essa pessoa em quem você pensa te transformou desse jeito? A mulher que você é hoje existe por causa do que você viveu com ela? O que mudou dentro de você parece definitivo. E se você nunca mais pudesse voltar a ser quem era? Se a resposta for sim, você acabou de identificar o primeiro sinal. Hoje, olhe para o que você mesma construiu e perceba que deu forma a uma mulher muito mais forte. Escreva nos comentários: "Eu aceito minha transformação", e deixe seu like neste vídeo. Faça isso como um gesto seu. Você vai virar inspiração para outras mulheres corajosas como você. E que esse pequeno clique seja o seu jeito silencioso de reconhecer essa nova versão de você mesma, que já não cabe no molde antigo. E agora vem o segundo sinal. Esse vai te arrepiar, porque tem a ver com o exato momento em que vocês se encontraram e com tudo que precisou se alinhar na vida de vocês para esse encontro acontecer. Quando você olhar isso com os olhos de quem já entendeu o primeiro sinal, vai enxergar um padrão tão exato que chamar aquilo de coincidência vai soar quase como mentira. Porque o segundo sinal de que alguém é feito para você está no jeito como essa pessoa entrou na sua vida. Não interessa o lugar. Interessa o momento certo, a pessoa certa, naquele instante da sua vida, como você estava emocionalmente, o que estava vivendo, o que estava prestes a mudar dentro de você, do que você precisava sem nem saber que precisava. Porque vínculos com propósito não surgem quando tudo está bem, nem quando você está confortável. Simplesmente não é assim que funciona. Eles chegam justamente quando algo dentro de você está prestes a se romper, prestes a se abrir, prestes a se transformar. E essa pessoa apareceu exatamente ali, nem um ano antes, nem um ano depois. Bem na hora certa, no instante em que a sua alma precisava exatamente daquilo que ela trazia. E isso não foi planejado por você, nem por ela. Algo maior, sim. Agora observe as circunstâncias. Quantas coisas tiveram que acontecer para vocês se cruzarem? Quantas decisões, quantos detalhes aparentemente pequenos tiveram que se encaixar? Quantos quase viraram sim para que vocês ficassem frente a frente? Se você tivesse escolhido outro caminho naquele dia, se tivesse decidido ficar em casa naquela noite, se aquela mudança de última hora não tivesse te levado exatamente para o lugar onde ela estava, nada teria acontecido. Mas tudo aconteceu com uma precisão que, vista de cima, parece planejada. E provavelmente era. Jung não acreditava em coincidências. Ele acreditava em sincronicidade. Eventos que não têm uma ligação lógica entre si, mas estão conectados por significado. E quando o significado de um encontro é forte o bastante para transformar as duas pessoas envolvidas, o tempo deixa de ser acaso e vira arquitetura, a parte invisível de algo que precisava acontecer. Você consegue sentir isso quando olha para trás. Você percebe que aquelas escolhas que pareciam aleatórias formaram, na verdade, um caminho que te levou direto até essa pessoa. Como se cada passo que você desse, mesmo sem saber para onde ia, já soubesse exatamente aonde chegar.
E esse sentimento não é romantismo, é percepção. O seu subconsciente reconhecendo um padrão que a mente racional não enxerga, mas que a alma lê perfeitamente. Uma paciente me contou como conheceu alguém, e o relato me deixou sem argumento para chamar aquilo de sorte. Ela não deveria estar naquela cidade. Mudou o voo de última hora por causa de um imprevisto no trabalho. Chegou num lugar onde não conhecia ninguém e entrou num café só porque começou a chover, e ela não tinha guarda-chuva. Ele também não deveria estar naquele café. Tinha cancelado uma reunião de manhã e saiu andando sem rumo. Entrou no mesmo café 5 minutos depois dela. Sentaram em mesas separadas e algo aconteceu. Não um olhar de cinema, nem uma paixão explosiva, mas algo mais sutil. Ela sentiu o ar mudar quando ele entrou. No começo, nem viu ele, mas sentiu como se o espaço tivesse se reorganizado. E quando os olhares se cruzaram, os dois souberam. Não sabiam explicar, mas reconheceram aquela sensação de já se conhecer, sem nunca terem se encontrado antes. Um voo trocado, uma reunião cancelada, uma chuva de última hora, uma diferença de 5 minutos. Coincidência? Quando uma coisa precisa acontecer para que outra aconteça, e mais outra, até que 2 pessoas se encontrem, isso não é acaso, é planejamento. E a sua história provavelmente tem esse mesmo tipo de precisão. Reveja as circunstâncias, monte a sequência de fatos que precisou existir para que vocês se encontrassem. Quando você enxergar tudo isso, quantas peças se encaixaram para que vocês estivessem no mesmo lugar, na mesma hora, pare de chamar isso de sorte, porque sorte não tem esse nível de exatidão. O destino tem. Se a transformação foi o primeiro sinal e o momento certo é o segundo, o que vem agora é o terceiro. E esse é o mais difícil de aceitar, porque envolve a dor, os momentos ruins entre vocês, as vezes em que você quis desistir, as noites em que se perguntou por que algo tão certo tinha que doer tanto. E o que você vai entender sobre o significado dessa dor vai fazer você enxergar tudo o que sofreu sob uma luz completamente nova. Uma luz onde a dor não contradiz o destino, ela confirma. Dói mesmo. O que você vive com essa pessoa machuca de um jeito que relações comuns não machucam. E isso confunde. Se é destino, por que dói tanto? Se era para acontecer, porque às vezes parece que está te destruindo. É exatamente aí que muita gente se perde, porque parte da ideia errada de que destino é sinônimo de suavidade, de que o que é certo deveria fluir sem atrito e que se algo dói, é sinal de que não deveria estar acontecendo. Mas não é bem assim. A dor de um vínculo com propósito não se compara à dor de uma relação errada. E quando você aprende a diferenciar as duas, tem em mãos a terceira prova de que o que você vive não é um erro, é um propósito, porque a dor de uma relação errada te esvazia, te desgasta, te encolhe, te consome. Quando termina, você sente um alívio misturado com cansaço, como se tivesse dado tudo e não sobrado nada. Você se olha no espelho e vê menos luz, menos força, menos você. Já a dor de um vínculo com propósito deixa uma marca diferente. Te deixa mais desperta, mais lúcida, mais consciente de quem você é e de quem não quer mais ser. Essa diferença é tudo. A dor que te diminui te prejudica, mas a dor que te expande está te transformando. E transformação sempre dói, não porque algo esteja errado, mas porque está acontecendo algo real. Nascimentos não são confortáveis, são necessários. Pense nos momentos mais duros que você viveu com essa pessoa. As crises, os afastamentos, os mal-entendidos, as noites em que você queria largar tudo. Agora olhe para o que surgiu depois de cada um desses momentos. Não durante, depois. O que você descobriu sobre você mesma que não sabia? Que limite você criou que antes não tinha coragem de estabelecer? Que verdade você encarou depois de anos fugindo dela?
Que parte sua despertou justamente porque essa dor obrigou ela a vir à tona? Toda crise com uma pessoa que tem propósito na sua vida serve para alguma coisa. Ela não te destrói, te confronta, te coloca de frente com algo que você precisava ver e que sem esse choque você continuaria ignorando. Nem toda relação é assim. Relações comuns que machucam simplesmente machucam. Não deixam nada de bom, não te levam a lugar nenhum, só te desgastam e te fazem jurar que nunca mais vai passar por isso. Mas as dores que têm propósito sempre deixam algo, um aprendizado, uma lição, uma versão mais verdadeira de você mesma, como se cada dor fosse um cinzel moldando a mulher que você precisa ser para viver o que ainda está por vir. Uma paciente me disse algo que ficou na minha cabeça por semanas. Passou meses digerindo tudo o que tinha vivido com aquela pessoa, os momentos de alegria intensa e os de tristeza profunda, as fases em que aquilo parecia a melhor coisa que já tinha acontecido com ela e as fases em que parecia a pior. Um dia, ela olhou para mim com uma calma que eu nunca tinha visto nela e disse: "Agora eu entendo. Cada vez que doía, era porque alguma coisa estava crescendo dentro de mim que não cabia mais na mulher que eu era antes. A dor não era ele me destruindo, era eu me expandindo. Ela não estava romantizando o sofrimento, estava enxergando o padrão. Porque, olhando para trás, toda dor levou a um crescimento verdadeiro. Isso não é azar, é o currículo da alma. As lições que a parte mais profunda de você precisava aprender. E essa pessoa foi a professora, nem sempre gentil, nem sempre agradável, mas sempre precisa. Cada dor chegou no momento exato em que podia te ensinar algo que você precisava aprender. E isso tem a assinatura do destino, não do acaso, porque o acaso não sabe exatamente onde dói para despertar exatamente o que precisa despertar. O acaso não cria padrões de crescimento tão certeiros que, vistos de cima, parecem planejados. O destino, sim, e a sua história carrega essa marca em cada crise que te fortaleceu, em cada lágrima que te deixou mais lúcida, em cada momento em que você quis desistir e algo dentro de você sussurrou "ainda não", e isso de algum jeito fazia sentido. Mesmo que você não percebesse na hora, fazia sentido porque tudo estava ali, só que você não conseguia ver enquanto vivia aquilo. Mas agora, depois de ter atravessado o fogo e continuado de pé, você enxerga o quadro completo. E o desenho não é caos, é um mapa. Um mapa que te trouxe exatamente para onde você precisava chegar. E isso não foi decidido pelo acaso. Foi decidido por algo que sabia aonde você ia antes mesmo de você saber. Agora vem o quarto sinal. E esse é o que separa de vez o que é destino do que é só uma atração forte. Porque atração intensa você pode sentir por várias pessoas ao longo da vida, mas o que você vai descobrir agora acontece só uma vez. Algo tão específico e impossível de repetir que, ao reconhecer isso na sua própria história, toda dúvida acaba. Depois de ver a transformação, o momento certo e o propósito da dor, chega o sinal que fecha essa discussão de vez, o que distingue para sempre destino de atração forte. Você provavelmente já sentiu isso, mas nunca soube que era a prova mais convincente de todas. Atração forte você pode sentir por várias pessoas, sentir química com uma e depois sentir com outra, sentir uma conexão profunda e depois encontrar isso de novo em outro lugar, sentir que alguém te entende e depois achar outra pessoa que também entende. Mas o que você sente por uma pessoa feita para você tem uma coisa que não se repete. Não é a intensidade, é a especificidade. O jeito exato como você se sente quando está com ela. Não é sobre como essa pessoa te faz sentir, é sobre como você se sente na presença dela. E isso você não consegue reproduzir com mais ninguém, porque com ela surge uma versão sua que só ela conhece. Uma versão que você não consegue trazer sozinha, que não aparece com outras pessoas, que não se ativa com mais ninguém,
por mais que você tente. Uma versão mais real, mais viva, mais profunda, mais livre, mais honesta, mais de tudo. E quando essa pessoa não está por perto, essa versão não desaparece, ela apenas hiberna, como se estivesse esperando a presença certa para despertar de novo. É isso que torna impossível comparar com qualquer outra pessoa. Não porque os outros sejam piores, mas porque ao lado deles você é outra pessoa. A versão social, a versão adaptada, a funcional, aquela que se mede, se calcula, se apresenta de um jeito específico. Mas com essa pessoa, você é a versão sem filtro, a que fala o que pensa antes mesmo de pensar direito, a que ri sem controlar o volume, a que chora sem se preocupar com a cara que está fazendo, a que se mostra crua, real, inteira, sem achar que isso a coloca em risco. E essa experiência de ser completamente você, sem máscara, sem edição, sem medo de exagerar, é exatamente o que não pode ser copiado. E é o que confirma que viver isso com essa pessoa não é só mais um vínculo, é o vínculo. Agora vou mostrar por que essa é a prova definitiva. Quando você tenta sentir o mesmo por outra pessoa e não consegue, não é porque a outra pessoa seja insuficiente. É porque a sua alma sabe a diferença. O seu corpo sabe a diferença. A parte mais profunda de você sabe distinguir entre alguém com quem você se adapta para funcionar e alguém com quem você simplesmente é. E essa distinção é inegável. Nenhum argumento convence você de que a pessoa nova também é boa. Pode até ser maravilhosa, mas se aquela versão sua não aparece com ela, se ao lado dela você continua sendo a versão editada, se aquilo que só se ativa com a outra pessoa continua desligado, seu corpo sente isso e te avisa com aquela sensação de que falta alguma coisa. Falta algo que a pessoa nova não te dá, algo que você mesma não consegue ser com ela, porque essa parte de você só desperta com uma presença específica. E essa presença carrega a assinatura do destino. Uma paciente viveu isso de um jeito que eu nunca vou esquecer. Depois de terminar com alguém que a tinha transformado por completo, ela tentou seguir em frente. Conheceu um homem bom, atencioso, presente, que a tratava bem e queria as coisas claras, sem joguinhos. E ela queria de verdade que desse certo, mas alguma coisa não se encaixava. Ao lado dele, ela era gentil, carinhosa, uma boa companheira, mas não era a mesma coisa. Faltava aquele jeito de rir que só surgia com o outro, aquela profundidade nas conversas que só aparecia com o outro, aquela sensação de estar completamente vulnerável e ainda assim segura, que só existia com o outro. Um dia, ela resumiu tudo numa frase. Com ele, eu sou a melhor versão de namorada que consigo ser. Mas com o outro, eu era a versão mais verdadeira de mim mesma. E eu não consigo deixar de notar essa diferença. Ali estava o quarto sinal, brilhando sem margem para dúvida. Você pode encontrar alguém, pode construir algo funcional, pode ter uma relação que faz sentido, mas se você não é, ao lado dessa pessoa, a mesma mulher que era com quem foi feito para você, sua alma vai perceber isso e vai te lembrar todos os dias, com aquela sensação de que algo falta, algo que não se resolve com boas intenções, nem sozinho, nem com tempo, nem com esforço, mas apenas sendo completamente quem você é. Alguém que te dá espaço para ser você mesma. E se só uma pessoa na sua vida já te ofereceu isso, não é coincidência, é o destino te mostrando com quem você consegue conviver sem se apagar. E agora, com 4 sinais confirmando o que a sua alma já sabia, chega o quinto e último, o mais profundo de todos, porque não precisa de nenhuma prova externa. Ele vive dentro de você. E o que você vai descobrir sobre ele vai te dar a permissão final para confiar naquilo que você sente, sem precisar que ninguém confirme. Agora que os outros 4 sinais já confirmaram o que você sentiu, chega aquele que sela tudo. E esse não precisa de prova externa.
Não precisa de sincronicidades, não precisa que ninguém valide, porque ele mora no lugar mais honesto que existe dentro de você, numa certeza que você carrega e que não morre com nada, nem com o tempo, nem com a distância que colocaram entre vocês, nem com as discussões racionais que você mesma cria para tentar se convencer de que deveria sentir outra coisa. Essa certeza continua lá, intacta, como no primeiro dia. Agora vou explicar por que essa certeza é o sinal definitivo e por que entender isso vai te libertar da dúvida de um jeito sem volta. Porque a certeza do destino não se parece com outras certezas. Não é como uma decisão que você tomou depois de pensar bastante. Parece algo que já estava ali antes mesmo de você decidir qualquer coisa. Não veio de acumular provas, não nasceu de pesar prós e contras, não surgiu porque alguém te convenceu. Já estava lá desde o primeiro momento, desde a primeira vez que você ficou diante dessa pessoa e algo dentro de você disse: aqui tem algo que não é comum. Não em palavras, mas em certeza. Uma certeza que não precisa de argumento, que pesa mais do que qualquer argumento, que não se explica, mas se sustenta sozinha, que a lógica ataca todos os dias e que todos os dias continua de pé. É isso que a diferencia de tudo o resto, porque as coisas da mente, a mente consegue desmontar. Se você se convence de algo com razões, outras razões podem te fazer mudar de ideia. Se você chega a uma conclusão por análise, outra análise pode te levar ao contrário. Mas o que você sente por essa pessoa não funciona assim. Você já atacou com razões, com tempo, com distância, com outras pessoas, com o já devia ter superado isso, e ainda está lá, firme. Isso não é teimosia. É a parte mais profunda do seu inconsciente, segurando algo que sabe com uma certeza que a mente consciente não consegue apagar. Jung chamava isso de conhecimento luminoso, um tipo de saber que não vem da experiência nem do raciocínio, mas de um contato direto entre a alma e algo maior do que ela. E quando esse contato acontece, o que resulta dele não é esquecido, porque não foi aprendido, foi reconhecido. E o que é reconhecido no nível da alma não entra e sai do sistema. Fica, vira parte da sua estrutura, parte de quem você é. Essa pessoa faz parte de quem você é agora, não como uma lembrança qualquer, mas como um pedaço da sua história emocional. Se você tirasse isso, tudo que você construiu depois desmoronaria, porque cada escolha que você fez, depois de conhecê-la, foi influenciada pelo que você viveu. Cada relação posterior foi medida pelo que você sentiu ali. Cada forma de se amar foi moldada pelo que aquele vínculo te ensinou. E isso não acontece com quem só passou pela sua vida. Acontece com quem deixou marca. E a diferença entre passar e marcar é exatamente a diferença entre acaso e destino. Agora, você precisa ouvir algo que quase ninguém fala sobre essa certeza. Ela não é uma promessa de final feliz. E confundir as duas coisas é o que mais machuca. Sua alma pode reconhecer que essa pessoa faz parte do seu destino, sem que isso signifique que vocês vão terminar juntos do jeito que sua mente imagina. Porque o destino nem sempre é o que você quer. Às vezes é o que você precisa. E nem sempre você precisa ficar com essa pessoa para sempre. Às vezes o que você precisava era exatamente aquilo que ela despertou em você. Às vezes, o que você precisava era a transformação que só aquele vínculo poderia trazer. Às vezes, o que você precisava era aprender a amar de um jeito que nunca teria aprendido sem ela. E isso não diminui o valor do destino. Pelo contrário, aumenta. Porque um destino que só valesse a pena se terminasse num relacionamento definitivo seria um destino pequeno demais. E o que você viveu com essa pessoa não é pouca coisa. É uma das maiores coisas que já te aconteceram. E grandeza nem sempre cabe num relacionamento convencional.
Às vezes, ela cabe em algo mais amplo, mais profundo, mais difícil de nomear, mas ainda mais impossível de negar. E agora, vem algo que você precisa sentir antes de terminar este vídeo. Porque tudo o que você descobriu hoje te deu clareza, te deu sinais, te deu confirmação. Mas o que eu vou dizer agora vai te dar direção. Porque a pergunta já não é mais se essa pessoa é certa para você. Você já sabe que é. Seu corpo confirmou isso enquanto você estava acordada. Sua alma confirmou isso enquanto você dormia. O universo confirmou isso de fora para dentro. Os sentimentos da outra pessoa pareciam os seus próprios. E a certeza que você carrega dentro de si não precisava de nada disso, porque já sabia desde sempre. A pergunta agora é: o que você faz com isso? E a resposta é a mais poderosa possível. Uma mulher que sabe que sua alma está ligada à outra vive como se quem ela é já bastasse. Não espera que essa pessoa volte para se sentir completa. Não coloca a vida em pausa esperando o destino se cumprir. Não se paralisa com a certeza esperando que ela resolva tudo sozinha. Vive com tudo o que essa certeza trouxe. A conexão despertada, acesa, com toda a profundidade descoberta ativa, com toda a mulher que nasceu dessa transformação, caminhando pelo mundo sem pedir licença. Porque o destino não se realiza esperando, se realiza vivendo. Ele se cumpre quando a mulher que foi transformada por esse vínculo usa o que aprendeu para se tornar a versão mais completa de si mesma. E a partir dessa plenitude, o que tiver que acontecer vai acontecer, não importa como, sempre do jeito que precisa ser, às vezes melhor do que você imaginava, às vezes diferente, mas sempre certo, porque uma mulher que vive a partir da sua própria plenitude não corre atrás do que deseja, atrai o que já é seu por direito. E se essa pessoa for parte disso, ela vai aparecer, não porque você foi buscar, mas porque o que é verdadeiro sempre se reconhece, não importa o tempo, a distância ou os desvios que a vida der. O que está destinado a se encontrar, se encontra, mas só quando as duas pessoas estiverem prontas. E o seu papel não é forçar essa prontidão, é se preparar. E se preparar não é esperar, é brilhar. É viver tão plenamente que se essa pessoa voltar, vai encontrar uma mulher que ela não esperava, crescendo, existindo, com uma força que antes não tinha. E isso é o mais atraente que existe. Algo que um homem encontra quando volta atrás do que deixou para trás. Não uma mulher que ficou esperando, mas uma mulher que se tornou algo de que ele não consegue mais se afastar. E se ele não voltar, o que você ganhou não se perde, porque o que esse vínculo despertou já é seu. A profundidade é sua, a capacidade de sentir é sua, a mulher que nasceu dessa transformação é sua. E essa mulher não precisa que ninguém volte para justificar sua existência. Ela existe, ela brilha, e o que brilha atrai, não por estratégia, mas por natureza. E a natureza de uma mulher que integrou um vínculo de alma é a força mais poderosa que existe na emoção humana, porque ela não busca, ela irradia. E o que uma mulher assim irradia não passa despercebido, não é esquecido. É sentido a quilômetros de distância, a anos de distância, a vidas inteiras de distância. E o que a alma sente sempre encontra o caminho de volta. Sempre. Agora você entende, não porque alguém te explicou, mas porque você reconheceu isso na sua própria história. A transformação que ninguém mais provocou. O encontro que não poderia ter sido só coincidência. A dor que, em vez de te destruir, te despertou. Aquela versão sua que só aparece com essa pessoa e a certeza que você carrega e que nada consegue apagar. 5 sinais. Todos apontando para o mesmo lugar. E esse lugar já não é uma dúvida, é um fato. A verdade é que o que você viveu com essa pessoa não foi só mais uma relação. Foi algo que a sua alma escolheu antes mesmo de a sua mente ter voz nisso.
E agora que você sabe, não precisa mais se convencer. Precisa viver isso. Não a partir da espera, mas da plenitude de uma mulher que sabe que quem ela é já deixa marcas que influenciam o próprio destino. Você não pode ignorar isso. Desça até os comentários e escreva o que sua alma precisa dizer hoje. O que eu sinto não é acaso, é destino, e o que eu sou não espera mais. Brilha. Escreva, diga em voz alta e deixe essas palavras se acomodarem num lugar dentro de você, onde a dúvida já não consegue mais chegar. E se, enquanto ouvia isso, você lembrou de alguém que precisa ouvir também, aquela amiga que há meses se pergunta se o que sente é real, aquela mulher que duvida da própria intuição porque o mundo insiste que ela está exagerando, manda esse vídeo para ela agora. Porque o que descobrimos hoje não é só informação, é a permissão que muitas mulheres esperam para confiar nos próprios sentimentos. E essa permissão pode mudar a vida de quem recebe hoje, assim como mudou a sua. Se essa mensagem te tocou, deixe seu like, se inscreva e ative as notificações. É a sua forma de confirmar que está desperta. E se quiser ir além, você pode se tornar membro do canal. Ao fazer isso, você entra no meu círculo mais próximo, tem prioridade nas respostas às suas perguntas, ajuda a decidir os próximos temas e recebe um acompanhamento mais próximo durante a sua transformação. Mas não vá embora ainda. Deixei na tela mais 2 conteúdos que complementam tudo o que vimos hoje. Vou estar esperando. Qualquer que seja a sua escolha. Como sempre, aqui é Jung e a Alma, seu psicólogo e filósofo. Até a próxima.